Saravalho, eu tenho uma pergunta para você. Já que eu estou acompanhando aí a conversa, eu queria trocar um pouco o tema para falar também de petróleo, né? A gente viu aí esse possível acordo nuclear entre Estados Unidos e Irã, que pode trazer mais volatilidade ainda, que pode injetar, né? Tirando esse embargo aí do óleo do Irã, do petróleo do Irã, isso pode injetar volumes muito grandes aí do produto, né? Maior oferta, pode levar um preço ainda mais para baixo. Ontem a gente viu essa queda. Hoje a gente já vê de novo uma reação positiva do petróleo. O petróleo está subindo de novo. É um sinal de que tudo muda o tempo inteiro em relação a esse tema e um dia que demora para anunciar um acordo, as coisas já podem mudar? A percepção em relação a essa aproximação, vamos colocar assim, né, em relação dos Estados Unidos com outros países, pode também se traduzir em aumento de produção, no caso do Irã, enfim, de outros países que são representativos em termos de, não só de produção, mas também de capacidade, né, de ofertas futuras. Lembra que quando saiu o resultado da Petrobras, né, todo mundo falou, não, o resultado veio ruim por conta do retorno sobre o capital mais fraco, o endividamento subindo, mas as ações abriram caindo e depois voltaram a subir e acabaram fechando o dia positivo. E a gente não tinha ainda essa informação, essa aproximação dos Estados Unidos. Agora, né, no curto prazo, existe essa possibilidade que acaba se traduzindo num cenário de aumento da oferta, da potencial oferta adicional, né? Lembrando que a própria OPEP já tem sinalizado muito isso, né? A própria OPEP também, vamos colocar aqui dois fatores. Acho que todo mundo, como uma empresa, enfim, como empresário, você quer aumentar suas vendas, então a OPEP também quer produzir mais, né? Então você tem mais oferta no mercado. Mas a OPEP também, na minha opinião, ela está claramente forçando o movimento de que os petróleos permaneçam no curto prazo num patamar mais baixo, para a gente chama assim, retirar algumas capacidades que são concorrentes deles mais ineficientes, ou seja, capacidades que têm um custo de produção mais alto, né? Então isso você força. Imagina uma empresa americana que tem um custo de produção de $70, né? O petróleo a $60 por muito tempo, ela acaba entrando em prejuízo e acaba tendo que fechar as suas operações. Então a OPEP sabe disso e claramente ela está querendo jogar mais oferta no mercado. Fora, adicionando essa notícia em relação a esse possível acordo, essa aproximação, que tem capacidade de jogar mais oferta. Tá? Na minha opinião, acho que o petróleo deve continuar gravitando entre $60 e $65. O que é um patamar bom, é um patamar saudável para a Petrobras, para a Prio, para outras companhias. É lógico que a gente gostaria de ver talvez um petróleo rodando mais entre 65 e 70, que as companhias geram muito caixa nesse patamar de petróleo. Mas no curto prazo deve ficar gravitando 60 e 65 e talvez essas notícias de OPEP, né, outras negociações já estejam no preço de curto prazo. E o que vai definir também é esse cenário de renegociação, de guerra comercial, né, que acho que se distancia cada vez mais, que é o lado positivo, o lado da demanda, né, de que os Estados Unidos não vai entrar em recessão e que a economia mundial vai continuar crescendo num ritmo talvez mais lento, mas ainda saudável, né? Mas petróleo é sempre um desafio, né? Todo dia a gente tem notícias globais e a princípio a gente vai ter aumento de oferta, a gente vai ter aumento de capacidade, né, e o petróleo deve continuar pressionado aí, talvez mais perto dos $60 do que certamente os $70 como a gente gostaria.